Está tramitando aqui na Câmara dos Deputados um projeto de lei para adiar as próximas eleições, em virtude do estado de calamidade pública que o Brasil enfrenta. O projeto prevê também que sejam usados recursos do fundo eleitoral para combater a pandemia. A proposta é que as próximas eleições municipais sejam adiadas para 2022, para se evitar riscos de aglomeração e preservar a saúde da população. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, que é o autor do projeto de lei. Deputado, seja muito bem-vindo à Palavra Aberta. É uma satisfação conversar com toda a população brasileira, especialmente sobre o PL 2895 de 2020, que pretende, neste momento, temos que focar na saúde do povo brasileiro e não é momento de fazer eleições ou aglomerações. Estamos à disposição do amigo. Deputado, o tema é polêmico, né? Mas antes de entrar nas perguntas, eu pediria ao senhor que falasse um pouquinho sobre o projeto e sobre a importância dele na sua visão. Inicialmente, eu gostaria de dizer que, desde o tempo da Grécia, já Aristóteles dizia no seu livro que o poder é de todos, né? O povo é soberano, sempre o povo. No nosso parágrafo único, também no artigo 1º da Constituição Federal, diz que todo o poder emana do povo. Democracia não é só apertar um botão. Democracia é garantir a participação social de todo o povo em favor da própria sociedade. Agora, imagine num momento como este. Nós estamos em calamidade pública, uma grave crise sanitária, é uma pandemia internacional causada pelo coronavírus. Nós temos que focar agora na saúde pública e não nas eleições. Como é que nós vamos fazer aglomerações se está previsto até o final de 2020? O coronavírus está chegando agora aqui no interior do Brasil. Então, o PL 2895, ele protege, claro, a democracia, os direitos eleitorais serão preservados. Nós fizemos uma enquete nas nossas redes sociais. 76% dos votantes de mais de 5.000 municípios que participaram são a favor da prorrogação ou da unificação das eleições para 2022. Agora nós temos que focar na saúde do povo, principalmente na saúde dos profissionais que trabalham no combate ao coronavírus e em favor também de toda a população brasileira. Por isso que por isso que apresentamos esse projeto. Deputado, vamos lá. A primeira questão polêmica o senhor propõe o adiamento da eleição por mais 2 anos, 2022. Como é que ficaria a questão dos prefeitos que já estão no seu segundo mandato? Eles estão no seu segundo mandato, já foram reeleitos democraticamente. E eles simplesmente, por estar num caso de calamidade pública, eles foram eleitos para representar a sua comunidade. E como o Brasil está nessa pandemia internacional, que não é vontade desses prefeitos, eles ficariam mais 2 anos, até 2022, para coincidir os mandatos e fazer uma eleição única, inclusive economizando esses 2 bilhões de reais que está previsto, poderiam ser aplicados no combate do coronavírus, aplicar na saúde do povo brasileiro. Por isso que a maioria da população brasileira não está pensando nesse momento em eleições. Não tem um estado igual Santa Catarina, onde nós estamos trabalhando muito, estamos organizados, inclusive, para o pleito agora dia 4 de outubro. Mas é um caso de calamidade pública, por isso que nós entendemos que seria justo unificar as eleições, prorrogar para 2022. Deputado, o senhor propõe o uso do fundo eleitoral. O senhor pensou
em um percentual e um determinado valor do fundo que poderia ser usado o recurso do fundo todo? Em quais áreas que esses recursos seriam utilizados? Esses 2 bilhões, a exemplo do que nós votamos, aí o Congresso Nacional votou e foi sancionado foi sancionado pelo presidente da República, onde todas as entidades, os hospitais filantrópicos e as santas casas estão recebendo 2 bilhões de reais. E o critério foi técnico, de acordo com a produção de cada hospital. Poderia ser usado o mesmo critério. Esses 2 bilhões iam incrementar o caixa de todos os hospitais filantrópicos e santas casas, ou mesmo pelo critério do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, destinando aos municípios, porque hoje os municípios são os grandes encarregados na área da saúde. Na década de 70, 80, as prefeituras não aplicavam nada na saúde. Agora já estão aplicando no mínimo 15%. Mas tu não acha uma prefeitura que não aplica mais de 20% na saúde. Então, seria muito importante, nesse momento, destinar todos esses recursos para combater e eliminar de vez o coronavírus. A sua sugestão, então, é a aplicação integral do fundo para ações do coronavírus? Exatamente, 100%. Okay. Ou pelos hospitais filantrópicos ou pelas administrações municipais. Deputado, essa matéria já foi votada no Senado como uma proposta de emenda à Constituição e eles já, no Senado, definiram o adiamento para as datas de 15 e 29 de novembro. O senhor acredita que dá para aprovar essa matéria aqui na Câmara e convencer os senadores a voltar atrás na posição? E outra coisa, a gente não deveria tratar esse projeto como também uma emenda de Constituição aqui na Câmara? Nós entendemos pelo artigo 61 da Constituição Federal, no seu artigo 59, inciso 3 da Constituição Federal, por ser de calamidade pública, um coronavírus internacional, a PEC seria muito moroso. Por uma PEC seria muito difícil. Precisa 308 votos e 49 senadores. E, nesse momento, não daria nem tempo aprovar uma PEC. E essa PEC que o Senado votou, eu não acredito, eu vejo com muita dificuldade conseguir 308 votos na Câmara Federal, mesmo se o governo voltar atrás e concordar, a pedido do Centrão, de mandar uma medida provisória de dar 5 bilhões para as prefeituras em função da quebra de arrecadação para compensar, porque as prefeituras vão ficar sangrando do dia 4 de outubro até 15 de novembro e não vão ter recurso suficiente para fazer frente às suas necessidades em função da pandemia, porque o critério que foi votado não é pelo critério da perda de ICMS de cada prefeitura, foi outros critérios. Então, os municípios do interior aqui, que tem muita arrecadação através das agroindústrias, perderam muito dinheiro. Eles não querem as eleições no dia 15 de novembro. Se não conseguir prorrogar para 2022, então todos os prefeitos, unanimidade, querem a eleição no dia 4 de outubro, para não ficar sangrando com essa desgraça do coronavírus que está chegando agora aqui no interior, e não é 40 dias a mais ou a menos que vai mudar a situação. Então, por isso, eu voto, por exemplo, se for para o plenário amanhã, eu voto dia 4 de outubro. Vamos ver o que a Câmara decide. Eu sei que tem uma pressão muito grande aí pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas não é 40 dias antes, 40 dias depois que vai resolver o problema da pandemia. Ok, deputado. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos prestados aqui no Palavra Aberta. Nós que agradecemos a oportunidade. Um grande abraço a todos, senhor. Obrigado, deputado.
Eu conversei com o deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, sobre o projeto de lei que propõe o adiamento das eleições municipais e a utilização dos recursos do fundo eleitoral para combater a Covid-19. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.